Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Zota Capital e hoje vamos para mais um Trades do dia e estudos do mini índice do dia 22/6. Então, bora lá. Primeira coisa que eu queria falar, que ficou faltando da análise de ontem, foi que o índice atingiu todos os alvos, até os 161% cravadíssimo, muito bonito, desse pivô de alta que ele acabou fazendo, cravando exatamente 161%. E é daqui que a gente vai partir. O índice fez 161%, cravando aqui e abriu com um gigantesco gap de quase 2.000 pontos. A partir desse ponto, a gente teve a formação de um triângulo que a gente pode ser visto que a gente tinha topos cada vez menores e fundos do mesmo tamanho. Até que então, nessa congestão, não tinha nada a se fazer. Você simplesmente teria que esperar o índice romper para algum local. Infelizmente, hoje eu fiquei bem enviesado porque eu li nas notícias que o Brasil estava buscando quedas, então pode ver que eu fiz muitas e muitas operações, mas todas essas operações foram buscando reversões, até que chegou num ponto que era classicamente uma tendência de alta e não tinha mais como ignorar. Mas enfim, hoje foi um dia ruim para mim, mas apesar de ter sido um dia muito fácil, muito simples de operar, não simples, mas sem coisas difíceis assim, os fios estavam batendo, estava sendo tranquilo de operar. Enfim, então, bora lá. O dia começou com esse triângulo aqui que o índice foi fazendo. Com esse triângulo, no momento que o índice rompeu aqui, eu tracei aqui um fio para poder ver as possíveis retrações aqui. E quando o índice ele foi vindo até que ele fez esse candle aqui. E quando ele fez esse candle aqui, voltando, pegando a retração até de 61% e tudo mais, ancorado na VWAP, eu falei, aqui seria um candle lindo de venda. Eu vi aqui nos 2 minutos isso aqui. Então, acabei fazendo aqui a primeira operação de venda com 130 pontos de stop. Felizmente fui stopado e veio aqui novamente fazendo um outro topo. E o que eu percebi foi a formação desse triângulo. Então, novamente, quando o índice ele fez novamente esse topo menor, ancorado aqui na média móvel de 20, a VWAP passando, a rejeição, essa linha de tendência, eu falei, poxa, confluências e retração de 38%, 61%, falei, poxa, aqui sim eu acho que rompe, vai para baixo e vai ser aquela queda monstruosa que estava todo mundo falando. Só que, infelizmente, o índice ele não rompeu, não veio para baixo, mas eu também não estava esperando isso. Eu queria só levar até o próximo aqui, fazendo 345 pontos, pegando aqui 150 pontos de stop. Eu queria ir aqui, foi muita sorte de eu ter vendido exatamente na mínima antes de começar essa tendência de alta. O que acontece é que, mais ou menos nesse horário aqui, que estava rolando, foi o horário do Powell, que foi o discurso dele. Então, um cenário de bastante volatilidade e cuidado. Por isso, não muita coisa fazer. Quando o preço rompeu e foi testar a nova máxima, a gente, como eu tinha olhado o gráfico da Petro outro dia, e eu vi e eu gostei muito, porque o mercado obedeceu isso, da Petro e da Vale, que representam, eu estou passando a olhar, estou passando a adotar isso no meu operacional. Eu vi que eles tinham feito esses pivôs aqui, tanto a Petro quanto a Vale, apesar de que o minério de ferro estava caindo, o petróleo estava caindo, enfim, o que manda é o preço, e não, infelizmente, não o que a gente acha, e sim o que o preço está fazendo, porque às vezes algumas coisas não são tão racionais, né?
ou então a gente tem que reconhecer que a gente não sabe de nada. Mas enfim, quando isso estava acontecendo aqui, eu vi o gráfico da Petri, eu vi o gráfico da Vale, mas fazendo isso daqui em torno das 11 horas, rompendo e procurando, buscando altas, eu vi isso acontecendo, mas ainda assim eu não queria aceitar a tendência de alta, porque eu fiquei falando, não, o mercado vai reverter, o mercado vai voltar. Então, eu tinha também essas retrações, que é uma coisa que eu gosto de fazer sempre que rola gaps, que é traçar do último topo relevante até o último fundo, para ver até onde o mercado iria retornar, até que aqui nessa retração de 61.8 não tem mais jeito de você negar a tendência de alta, só que ainda assim eu já tinha feito operações, já tinha feito o que eu queria fazer no dia, então já estava tranquilo, já estava cansado de operar, eu fiz várias operações hoje, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, que me cansa, então acabei não pegando o que eu estava esperando, essa reversão aqui, que eu vou estar falando para ela, apesar de ser uma reversão clássica, é um pouco complicado de você visualizar, não acho que é um trade fácil de se fazer. Mas enfim, bora lá para a tendência de alta, que começou quando, olhando assim, o mercado foi, apesar dele ter violado a máxima aqui, ou se você olhasse, por exemplo, no gráfico da Petri e da Vale, você iria ver que as ações estavam fazendo máximas, estavam rompendo altas, então às 10h45 aqui já estavam 10h45 às 11h10, então tipo, foi mais ou menos o horário que aconteceu isso. Então se você pegasse e fosse ver, você já veria que, poxa, vai dar uma linda alta. Então aqui quando o preço ele violou aqui, ele fez esse pullback de pré-rompimento. Como vocês sabem, eu gosto de pegar aqui no gráfico de 2 minutos a entrada. Então a entrada aqui, ideal aqui, que eu visualizaria se eu não tivesse com esse viés de, poxa, tem que operar para baixo, tem que operar na reversão, vai chegar numa projeção e vai voltar, seria por aqui, porque eu falei, poxa, eu não vou pegar aqui 170 pontos de stop, para esse caso o preço bater aqui em 300 pontos voltar, ou bater aqui em 500 pontos voltar e tipo me stopar, eu não curto muito mexer no stop, talvez não faça um fundo, enfim, várias coisas, mas acontece. Então, a primeira entrada seria aqui, no gráfico de 2 minutos, você visualizando o preço voltando aqui, ou então até mesmo pelo gráfico de 5 minutos, porque não mudou muita coisa, a entrada foi praticamente a mesma, mas aqui o que a gente tem? O preço estava batendo novamente nessa linha aqui de tendência que foi traçado desses fundos como suporte, preço ancorado aqui na média móvel, a média móvel de 50, a VWAP, média móvel de 20, a mesma coisa aqui, média móvel de 20, VWAP, está começando, então um trade lindo e maravilhoso para você pegar e fazer o seguinte, você pega a projeção de FIBO, traça desde esse fundo aqui, vou traçar no de 5, que eu gosto de traçar as projeções no gráfico de 5, desde esse fundo até esse topo aqui, para buscar até o alvo de 100%, ou a média móvel de 200, que seria o alvo final, e depois, caso o mercado desse outra oportunidade, entra para buscar 161%. E foi o que o mercado fez. Entrada feita, primeiro alvo atingido, para quem faz igual eu, e quando chega próximo de um alvo, eu gosto de colocar no barra-barra, foi segurando no barra-barra, até que saiu aqui em 850 pontos, mais ou menos, ou então pegando 1000 pontos daqui, quem segurou e soltando 100%. Depois o preço começou a retrair, até que ele fez esse candle lindo e maravilhoso aqui, e para buscar novamente, então agora o alvo é 161%, apesar da gente ter uma média móvel de 200 aqui. Para quem acreditou nessa operação, a entrada que seria feita para mim foi aqui, quando o candle rejeitou a média móvel de 200 aqui, ancorada aqui na média móvel de 78, a gente tinha uma média móvel de 20 passando aqui perto, então a entrada poderia ser feita aqui, com 150 pontos de stop, para buscar o 161, que seria mais 750 pontos, mais ou menos, 740. Então, você fez a entrada, chegou lá no 161, para quem gosta de... Mesma coisa que eu falo, quando está chegando próximo do alvo, eu gosto de colocar no barra-barra. Então saiu por aqui com... Deixa eu ver.
Por favor, Profit. 650 pontos. E, enfim, a partir daqui, poxa, você já tá feliz demais. O dia foi indo, mas ainda o dia proporcionou mais uma operação aqui. E foi quando o mercado virou e reverteu. E bom, aqui, para você identificar por que o mercado voltou aqui nessa região, que foi um belíssimo trade aqui, em 50 pontos, e aqui o alvo final não seria aqui na VWAP, o primeiro alvo possível seria sim aqui na média móvel de 200, mas o alvo final seria voltar nesse toda essa alta aqui feita pelo índice, que seria mais ou menos uns 2.000 pontos. Mas enfim, da onde que vem essa reversão aqui? Se você for no gráfico semanal ou no gráfico diário, no gráfico diário é mais fácil de visualizar, você vai ver que justamente o índice foi testar exatamente aqui, na projeção de 100% desse pivô aqui. Então, aqui, nada mais foi do que um pullback para o índice para poder buscar o terceiro alvo aqui em 97.900. Então, o último trade que foi feito para poder, quem pegou esse trade e foi segurando, foi fazendo um trailing stop de barra, ou então, se você quisesse, você poderia até projetar um FIBO aqui, para poder ir ver que daria o alvo de 161 exatamente na VWAP. Então, supondo que alguém entrou aqui nesse ponto aqui, conseguiu identificar essa reversão bem complicadinha e saiu no alvo de 161, levou para casa mais 1.100 pontos. Então, totalizando hoje um total de muitos pontos, uma tendência clara. Quem conseguiu fazer todas essas operações com maestria, eu tiro o chapéu. Então aqui você conseguiu levar para casa 1.000 pontos. Aqui novamente na segunda operação levou aqui mais 600 pontos, 1.600, e finalizando o dia com mais 1.100 pontos, totalizando 2.800 pontos. Bom, isso foi o que eu vi para o índice para hoje, no dia de hoje, o que eu vi de estudo, de confluências e tudo mais. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta aí qual foi a parte, se você conseguiu visualizar alguma coisa, que isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. E até a próxima.